Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Capítulo 8.2.4. 422. Os letárgicos e os cataléticos veem e escutam geralmente o que se passa ao redor deles, mas não podem manifestá-los. É pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que veem e escutam. Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, entretanto não pode se comunicar. 422a. Porque ele não pode se comunicar. O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos lhes dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, porque o corpo não funciona mais, e que o espírito está agindo. 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a lhe dar todas as aparências da morte e a ele voltar em seguida. Na letargia, o corpo não está morto, porque há funções que continuam se realizando. A vitalidade neles está em estado latente, como na crisálida, porém ela não está aniquilada. Ora, o espírito fica unido ao corpo enquanto este vive, uma vez que os laços sejam rompidos pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação fica completa e o espírito não volta mais ali. Quando um homem que tem as aparências da morte volta à vida, é que a morte não estava completa. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pode-se reatar os laços prestes a se romperem e restituir à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto. Sim, indubitavelmente, e todos os dias vocês têm a prova disso. Em tais casos, o magnetismo muitas vezes é um poderoso mecanismo, porque ele restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é generalizada e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia a paralisação fica localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a permitir à inteligência livre se manifestar, o que não permite ser confundida com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e cessada artificialmente pela ação magnética. Sonambulismo. 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos. Como explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa do que no sonho, em que suas capacidades estão mais desenvolvidas, ela tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está inteiramente por si mesmo, os órgãos materiais, estando em algum estágio de catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono, é o momento em que o espírito pode provisoriamente deixar o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando ocorrem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se lança a uma ação qualquer que requer o uso do seu corpo, do qual ele então se serve de forma semelhante ao uso que se faz de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo da mão de vocês nas comunicações escritas. Nos sonhos dos quais temos consciência, os órgãos inclusive os da memória começam a se despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que, então também ele em repouso, não percebe mais do que sensações confusas e muitas vezes desconexas, e sem nenhuma aparente razão de ser, misturadas que são elas com vagas recordações seja desta existência, seja de existências anteriores. Fica fácil assim compreender por que os sonâmbulos não guardem nenhuma lembrança e por que os sonhos, dos quais conservamos a memória, as mais das vezes não fazem nenhum sentido. Digo as mais das vezes porque também ocorre que eles sejam a consequência de uma lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural. É a mesma coisa, exceto que ele é provocado.
427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Só há corpos opacos para os vossos órgãos grosseiros, já dissemos que para o espírito a matéria não oferece nenhum obstáculo, pois ele a atravessa facilmente. Frequentemente o sonâmbulo lhes diz que vê pela testa, pelo joelho etc., porque vocês, inteiramente presos à matéria, não compreendem que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos, ele próprio, pela aspiração que vocês têm, acredita ter necessidade desses órgãos. Porém, se o deixassem livre, ele compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou, melhor dizendo, é fora do corpo que ele vê. 430. Já que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma, ou de seu espírito, por que é que ele não vê tudo e por que ele muitas vezes se engana? Primeiramente, não é permitido aos espíritos imperfeitos ver e conhecer tudo. Você sabe bem que eles ainda partilham dos seus erros e preconceitos. Além disso, enquanto estão presos à matéria, eles não dispõem de todas as suas faculdades de espírito. Deus dá ao homem essa capacidade com um objetivo útil e sério, e não para aprender o que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. 431. Qual a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de desperto, coisas que estão até mesmo acima de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo tem mais conhecimentos do que você supõe, eles estão apenas adormecidos, porque seu corpo é bastante imperfeito para que possa se lembrar das coisas. Mas afinal, o que ele é? É um espírito, como nós, que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que vivemos várias vezes, é essa mudança que faz o sonâmbulo perder materialmente o que ele pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que você chama de transe, ele se recorda, mas nem sempre de uma maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde ele sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passado o transe, toda a lembrança se apaga e volta à obscuridade. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer, e suprem a sua insuficiência. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê a moléstia e um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação às vezes é evidente e se revela também por essas expressões bastante frequentes: eles me mandam dizer, ou eles me proíbem que eu diga coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir para se obter uma revelação recusada, porque então se dá ensejo a espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. 432. Como explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. De uma e da outra, há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades das quais o sonâmbulo desfruta são as mesmas que aquelas do espírito após a morte. Somente até certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria à qual ele ainda se acha ligado. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza de sua lucidez. Entretanto, algumas vezes eles não percebem de pronto, e os confundem com seres corpóreos. Isso acontece sobretudo com aqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por isso que eles creem estar vendo pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte com os que ainda se julgam vivos.
Nada ao redor deles lhes parece modificado, os espíritos lhes parecem ter corpos iguais aos nossos, e eles confundem a aparência de seu próprio corpo com o de um corpo real. 436. Quanto ao sonâmbulo que vê à distância, ele enxerga do ponto onde seu corpo está, ou daquele onde está a sua alma. Por que essa pergunta, já que é a alma que vê, e não o corpo? 437. Já que é a alma que se transporta, como o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma, e que muitas vezes está bem distante do seu corpo. A alma não saiu inteiramente do corpo, ela está sempre presa a ele pelo laço que os une, é esse laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, é esta eletricidade que é o laço entre os seus pensamentos. Daí porque as pessoas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influencia o estado do seu espírito depois da morte. Bastante, assim como a utilização boa ou má de todas as capacidades que Deus deu ao homem.